O maior pesadelo de Xi Jinping se concretizou, e ele é levado rapidamente para um bunker. Mísseis nucleares são lançados contra bases e cidades chinesas. A China conseguiria mesmo defender seu território de um ataque nuclear. A crise, antes restrita a Taiwan, agora foge do controle. O impasse naval de anos atrás logo se tornou situações de risco, violações do espaço aéreo e sinais mal interpretados. Logo, os Estados Unidos deslocam forças para a região para estabilizar a situação. Estabilização não é exatamente a palavra que Pequim usaria, e as coisas ficam sérias muito rápido. Ambos os lados afirmam agir de forma defensiva até que essas ações resultam no afundamento de navios de guerra e na derrubada de satélites. Com perdas crescentes e pressão para proteger Taiwan, os Estados Unidos indicam disposição para escalar o conflito. A China vê suas opções convencionais diminuindo. Sua credibilidade está em jogo e decide entrar no jogo. Pequim não pode ceder aos termos dos Estados Unidos. Armas nucleares não são usadas para vencer ou encerrar guerras, mas para chocar o sistema e forçar decisões. Há duas versões bem diferentes de como esse cenário nuclear pode ocorrer. Na primeira, armas nucleares atingem poucas vezes bases militares, comandos e infraestrutura-chave. O objetivo não é a aniquilação, mas sim a coerção, uma tentativa de mudar o rumo da guerra sem colocar o mundo inteiro em chamas. Esta é a versão resumida de um cenário apocalíptico, defendido por formuladores de políticas ao discutir uso nuclear limitado. Mesmo que os moradores da cidade onde uma ogiva nuclear tática detona, obviamente discordariam. A segunda opção é muito mais apocalíptica. A China enfrenta um ataque nuclear massivo, feito para sobrecarregar suas defesas de todas as direções simultaneamente. Os mísseis continuam atuando durante os alertas, mas a situação muda rápido quando os interceptadores acabam e decisões precisam ser tomadas rapidamente. Aqui, a questão não é mais quanta destruição a China pode evitar, mas sim quanto do país pode continuar funcionando. É fundamental entender um ponto sobre defesa contra mísseis nucleares. Mesmo com interceptores modernos, se o país não enxerga com precisão o que chega, é como jogar queimada vendado. A China entende isso. Lá em 2010, eles começaram a construir sua própria versão da rede de satélites de alerta antecipado dos Estados Unidos. Em 2017, eles começaram a lançar os chamados satélites de experiência em tecnologia de comunicação, sistemas que monitoram a assinatura térmica de lançamentos de mísseis. O único propósito deles é detectar o brilho infravermelho de um motor de míssil balístico intercontinental, ou ICBM, a quase 35 mil quilômetros abaixo. E os satélites são apenas parte da história. A China construiu algumas instalações de radar absolutamente gigantescas que conseguem detectar o lançamento de um míssil a quase 4 mil quilômetros de distância. Elas foram estrategicamente posicionadas por todo o país, incluindo uma voltada para o Alasca, porque é de lá que viriam os ICBMs americanos. Outros sistemas ficam em Fujian e Xinjiang, cobrindo rotas de aproximação. No desfile militar de setembro de 2025, a China exibiu seu mais novo arsenal defensivo como uma parada mortal, como uma feira de ditadores. 3 sistemas antimísseis balísticos estavam em exibição, projetados como camadas de um escudo com papel central em cenários nucleares chineses. O SED-9C é a primeira camada e lida com todo o trabalho pesado em baixa altitude. Este é o goleiro nuclear da China, focado nos mísseis de médio e curto alcance já lançados em direção aos alvos. Depois temos o HQ-19 projetado para interceptar mísseis em altitudes um pouco mais altas, de até 200 km viajando a quase 10 mil metros por segundo. O HQ-19 é guiado pelo radar, tipo 610A, e é comparável ao sistema THAAD dos Estados Unidos. Ele pode atingir mísseis balísticos na faixa de 1.800 a 2.500 km, cobrindo a maioria das ameaças regionais. O HQ-20I-9 é a joia da coroa da Tríade de Defesa chinesa. É um interceptador exoatmosférico que opera totalmente fora da atmosfera, mirando mísseis em sua fase intermediária a altitudes superiores a 150 km, e diferente dos interceptadores terrestres americanos, que ficam em silos fixos, o HQ-20I-9 é móvel, montado em veículos lançadores. Ele pode aparecer onde for necessário. Tudo isso é impressionante. Uma defesa em camadas com satélites de alerta, grandes radares terrestres e 3 níveis de mísseis interceptadores. No papel, a China construiu uma das redes de defesa antimísseis mais sofisticadas do mundo. Uma verdadeira cúpula dourada para fazer o resto do mundo, especialmente os Estados Unidos, sentir inveja. Mas o que está no papel e a realidade são duas coisas diferentes. Vamos ver como ela reage quando os mísseis são lançados, começando pelo primeiro cenário.
E essa é a versão da guerra nuclear que todos esperam que pare por aqui, porque a outra versão não só muda a guerra, ela acaba com o país. Em algum lugar do Pacífico, 2 submarinos americanos classe Ohio estão em alerta máximo, prontos para lançar a qualquer momento, cada um com 20 mísseis Trident II. Cada míssil carrega 6 ogivas, ou seja, são 240 possíveis ataques nucleares vindos de 2 submarinos que ninguém consegue sequer ver chegando. Felizmente, suas ordens não são para iniciar um apocalipse, mas sabem que ao transmitir a mensagem dos superiores, podem ser responsáveis por derrubar a primeira peça do dominó. O pacote de alvos inclui 15 a 20 ogivas para incapacitar a capacidade da China de revidar perto de Taiwan, não para destruir toda a civilização chinesa. Essa diferença é importante. A lista de alvos inclui os principais pontos que a China não quer ver destruídos, como o bunker de comando da Comissão Militar Central perto de Pequim, onde são tomadas decisões de lançamento nuclear. Depois, há o campo de mísseis DF-41 espalhado pelas províncias de Gansu e Heilongjiang, que são os silos que abrigam os ICBMs baseados em terra da China. Além disso, a base naval de Longpo, na ilha de Hainan, é o porto de origem de muitos submarinos de mísseis balísticos classe Jin da China, cada um com uma dúzia de mísseis nucleares próprios. Inclua depósitos de ogivas no interior remoto e radares de alerta antecipado, formando um pacote de alvos para neutralizar a capacidade de retaliação da China. As ogivas que os americanos usariam são W-88, cada uma com cerca de 475 quilotons. Só para referência, a bomba que destruiu Hiroshima tinha 16 quilotons. Estas são 30 vezes mais potentes. O tempo entre o lançamento e o impacto é só 25 minutos. Quando os mísseis Trident americanos emergem do oceano, satélites chineses detectam as assinaturas infravermelhas dos motores. Isso é inevitável. O míssil é lançado como se acendesse 20 sinalizadores enormes na completa escuridão. Alertas começam a se espalhar imediatamente pelas redes militares, e a China reage. Esta é a fase mais perigosa de uma troca nuclear, a janela de decisão, que começa com poucas pessoas diante de uma tela. Na Base 37, instalação de consciência do domínio espacial da China, operadores observam rastros surgindo nos monitores. Eles levam cerca de 60 segundos para confirmar que não se trata de exercícios ou falhas. As ameaças são reais e vêm com tudo. A liderança chinesa precisa decidir se isso ficará restrito ou sairá do controle. Eles atacam ao primeiro aviso, arriscando guerra nuclear se for alarme falso, ou esperam e arriscam perder centros de comando e comunicação. Comandantes devem escolher o que defender, pois interceptores são limitados. Nem todos os silos de mísseis em Pequim ou bases de submarinos podem ser protegidos. Cada interceptador disparado contra um alvo deixa outro exposto. À medida que os mísseis sobem acima da atmosfera, os radares terrestres tipo 610 os rastreiam. Os sistemas de computador começam a calcular as trajetórias, determinando para onde cada ogiva está indo. Os alvos ficam claros bem rápido. Não são cidades, mas sim infraestrutura de comando. Estrategistas chamam isso de ataque contra força, focado em eliminar capacidades militares. Sistemas de defesa civil são ativados, mas as megacidades chinesas modernas oferecem pouca proteção. Há abrigos, porém muitos são desatualizados, inacessíveis ou muito distantes. Evacuar milhões de pessoas em tão pouco tempo é impossível. Para a maioria dos civis próximos a alvos militares, a sobrevivência depende de onde eles já estão quando o alerta chega. Neste estágio, a defesa civil é menos sobre salvar vidas e mais sobre evitar o pânico. E quando a China percebe isso, restam apenas cerca de 20 minutos para reagir. Autorizações de lançamento são enviadas às baterias HQ-29 em torno de Pequim e Mongólia Interior, e os comandantes recebem soluções de disparo. Cálculos matemáticos extremamente complexos indicam a cada interceptador onde ir e quando chegar, mesmo se forem bem-sucedidos. O dano vai além da explosão. Bases sobreviventes ainda podem perder energia, comunicação ou combustível. As aeronaves estão intactas, mas não podem voar porque pulsos eletromagnéticos danificam a aviônica. As unidades seguem vivas, porém isoladas. No papel, a China ainda é forte, mas na prática, a coordenação começa a falhar. O interceptador HQ-29 precisa colidir fisicamente com uma ogiva inimiga. Isso significa que ele precisa fazer um contato sério. Tudo isso enquanto essa ogiva se move a 23 vezes a velocidade do som no vácuo do espaço.
Com apenas uma chance, os mísseis interceptadores HQ da China são feitos para suportar forças G extremas nas manobras, aceleração capaz de transformar um corpo humano em sopa. O HQ-20 e 9, por exemplo, utiliza motor de foguete sólido de 2 estágios e orientação por radar e infravermelho para rastrear o alvo. E Pequim decidiu lançar 40 para interceptar os Tridents americanos 2 por alvo. Quando há armas nucleares, reforçar a segurança faz diferença. Com 15 minutos para o impacto, é hora de considerar a matemática, mesmo em testes ideais, com tudo otimizado para o sucesso. Sistemas como o 85% e 90%. Suponhamos que os 85% de desempenho, com 40 interceptores contra 20 ogivas, você teria cerca de 16 ou 17 interceptações bem-sucedidas, o que significa que de 3 a 4 ogivas conseguem passar. Algo entre 1.425 e 1.900 quilotons de força explosiva está prestes a atingir o território chinês, o que equivale a cerca de 100 vezes a potência de Hiroshima distribuído entre vários alvos. Uma ogiva atinge a base naval de Longpo, na ilha de Hainan, às 8h47 no horário local. A Dub-88 detona a 600 metros acima da base, em uma explosão aérea projetada para causar máxima destruição. Por exatamente 1/10 de milésimo de segundo, há um sol em miniatura no céu sobre Hainan. Com uma temperatura central de 100 milhões de graus Celsius, a bola de fogo se expande até atingir 3 quilômetros de diâmetro. Tudo dentro dessa esfera deixa de existir instantaneamente. Enquanto prédios se vaporizam, pessoas viram plasma e a onda de choque acelera. Ela atinge 1000 km por hora, destruindo os abrigos de submarinos de concreto reforçado. 4 dos 6 submarinos chineses da classe Jin estão no porto para manutenção. Todos os 4 são destruídos instantaneamente, junto com 48 mísseis nucleares. As baixas ficam entre 15 mil e 25 mil militares e contratados civis. A radiação térmica causa incêndios num raio de 15 quilômetros. O pulso eletromagnético queima eletrônicos não protegidos no terço sul da ilha de Hainan. E esse é apenas o primeiro ataque. E isso é crucial, ainda havia 2 submarinos da classe Jin no mar quando isso aconteceu, patrulhando em segurança em algum lugar nas profundezas do Pacífico. Eles sobrevivem e ainda têm seus mísseis. A capacidade de segundo ataque regional da China segue intacta. Uma segunda ogiva atinge um complexo de silos DF-41 em Gansu e está programada para explodir na superfície. Projetada para cavar fundo, ela penetra 30 metros na terra antes de detonar, direcionando a força máxima para baixo, nos silos reforçados. Os silos de ICBM chineses são espaçados por vários quilômetros justamente para tentar evitar que uma única ogiva destrua vários alvos. Essa detonação cria uma cratera de 200 metros e a onda de choque danifica mais 7 ou 8 silos adicionais. A China perde cerca de 10 mísseis DF-41, mas ainda tem mais de 300 ogivas atribuídas a ICBMs, baseados em terra em vários campos, perdendo 10 unidades. Mas isso não elimina o fator de dissuasão. O verdadeiro pesadelo é a chuva radioativa. A terra vaporizada na explosão fica contaminada com isótopos radioativos que se deslocam para o nordeste e depositam doses letais de radiação em centenas de quilômetros quadrados nas próximas 48 horas. E então existem as falhas em cascata que as pessoas nem sempre consideram. O exército chinês depende de redes, satélites e sistemas digitais, e grande parte dessa infraestrutura ficou fora do ar. Se uma ogiva atingisse o bunker da Comissão Militar Central, a autoridade de comando nuclear entraria em caos. Quem daria as ordens de lançamento poderia estar morto e os sistemas de transmissão danificados. Entrar em contato com um submarino submerso exige instalações de rádio enormes, usando ondas de frequência muito baixa que conseguem penetrar na água do oceano. Se essas instalações forem danificadas ou destruídas, os capitães dos submarinos decidirão sozinhos, seguindo ordens permanentes. Ninguém quer tomar essa decisão. Mas os 2 submarinos no Pacífico ainda estão lá. Cada um carrega 12 mísseis. 12, com alcance de cerca de 10 mil quilômetros mais do que suficiente para atingir a costa oeste dos Issetaozewa. Os sistemas de comunicação deles funcionam mesmo se tudo em casa for destruído. Então, aqui está o balanço desse ataque limitado, de 25 mil a 40 mil mortes imediatas, na maioria militares. 4 submarinos de mísseis balísticos destruídos, junto com 10 a 15 ICBMs e instalações de comando principais. A China talvez perca de 50 a 60 armas nucleares, mas ainda tem mais de 500 operacionais. E o mais importante, sua capacidade de segundo ataque permanece intacta. A China sofre danos catastróficos.
mas sobrevive como potência nuclear, mantendo a destruição mútua assegurada. Isso é visto como moderação em guerra nuclear, mostrar como uma superpotência pode ferir outra mantendo sua civilização intacta. E pairando sobre tudo isso está o alvo mais frágil de todos: comando e controle. Se as comunicações com a liderança central falham, a autoridade se fragmenta e comandantes de submarinos seguem ordens permanentes com informações incompletas. Um ataque limitado visa enviar uma mensagem, mas após o uso de armas nucleares, a contenção fica instável e o risco de algo pior cresce rapidamente. Agora, vamos discutir o que ocorre quando essa contenção some totalmente. O cenário 2 assume que algo deu catastroficamente, irreversivelmente errado. Um erro estratégico ou uma falha diplomática tão completa que desafia a crença. Cerca de 250 a 300 ogivas lançadas de todas as plataformas disponíveis, ICBMs decolando de silos em Montana e Wyoming com um tempo de voo de 35 minutos, mísseis lançados de submarinos no Pacífico chegam em 15 a 20 minutos enquanto bombardeiros B-2 disparam mísseis de cruzeiro do ar. Esse ataque devastador é planejado para chegar em ondas separadas por 15 a 20 minutos. Isso impede que os defensores chineses recarreguem seus interceptores e os força a tomar decisões impossíveis sobre o que proteger. Algumas ogivas têm como alvo instalações militares, todos os campos de ICBMs, bases aéreas com bombardeiros capazes de transportar armas nucleares e as instalações navais em Qingdao, Xangai e Hainan. Outra parte atinge alvos econômicos, os enormes portos que movimentam 40% do tráfego mundial de contêineres, centros de manufatura e usinas de energia, e, claro, refinarias de petróleo. E então, há os centros populacionais. A China tem 18 cidades com populações acima de 10 milhões de pessoas. Pequim, sozinha, tem 22,6 milhões de habitantes. Xangai tem mais de 21 milhões. O corredor Guangzhou-Shenzhen está se aproximando de quase 40 milhões. Cada grande cidade recebe várias ogivas para garantir a destruição completa. Somando as principais áreas urbanas, são cerca de 70 a 100 ogivas apontadas para locais onde vivem pessoas. A resposta defensiva da China segue o mesmo roteiro que vimos no cenário limitado, só que agora todos esses satélites não estão rastreando 20 mísseis, mas sim centenas. As telas na base 37 parecem árvores de Natal, cheias de rastros e luzes piscando além do que os sistemas suportam. Os algoritmos lutam para priorizar ameaças. Os operadores enfrentam decisões como salvar Pequim ou Xangai, proteger a capital ou a economia, preservar forças nucleares para retaliação ou defender civis. As HQ-20 e 9 disparam tudo. A China conta com dezenas de lançadores móveis prontos para uso agora. Então, isso dá talvez de 40 a 60 interceptadores no total para a interceptação em meio de curso. Os sistemas HQ-19 acrescentam mais 300 a 400 mísseis para a defesa terminal. Parece muito até você perceber que eles estão enfrentando de 250 a 300 ogivas inimigas, muitas das quais lançam múltiplos veículos de reentrada e iscas. Mesmo que todos os interceptadores chineses funcionem perfeitamente, o que é improvável, a matemática não fecha. Talvez consigam deter de 15 a 20% do que vem, na pior hipótese, o que é mais realista em combate, com comunicações degradadas e sensores sobrecarregados. Talvez eles consigam interceptar 10%, o que significa que algo em torno de 200 a 240 ogivas atingem seus alvos. A primeira ogiva detona sobre a praça Tiananmen, em Pequim, em uma explosão aérea. A bola de fogo, com mais de 3 km de diâmetro, faz a cidade proibida, Tiananmen e tudo nesse raio sumirem em um clarão. A onda de choque estende a destruição em anéis concêntricos por até 8 km. Todos os prédios desabam e todos morrem. Cerca de 1 milhão morrem instantaneamente em um raio de 15 quilômetros. A China sofre grandes danos e milhões de vítimas. Pequim é atingida por mais 15 ogivas nucleares lançadas em vários distritos e bases militares. A estimativa conservadora é de que haja de 18 a 20 milhões de mortes imediatas somente na capital. Xangai, mais densamente povoada do que Pequim, perde de 20 a 22 milhões de pessoas, em ataques semelhantes à megalópole Guangzhou-Shenzhen, que é basicamente um corredor urbano contínuo, registra de 25 a 28 milhões de mortos. Chongqing, Chengdu, Tianjin, Wuhan e Xi'an recebem vários ataques cada uma.
Essas 7 cidades juntas têm cerca de 100 milhões de habitantes, talvez de 45 a 55 milhões morram imediatamente. Somando tudo, estamos falando de 110 a 130 milhões de mortos nas primeiras 24 horas, o equivalente a 1/3 da população dos Estados Unidos desaparecendo. Outros 60 a 80 milhões agora estão gravemente feridos e precisam de cuidados médicos que não existem mais, porque os hospitais foram vaporizados ou estão sem energia. Em breve, o total da população afetada se aproxima de 200 milhões de pessoas, cerca de 14% da população da China, mas esse é apenas o efeito imediato. Múltiplas ogivas nucleares têm como alvo a geração de energia. A maior usina hidrelétrica do mundo, a barragem das Três Gargantas, é destruída. Usinas de carvão em Shanxi são destruídas e as nucleares desligadas ou atacadas. Em poucas horas, a maior parte da rede elétrica da China apaga. Nesse momento, o tratamento de água para, a comida estraga e os 4 portos mais movimentados da China, que respondem por grande parte do comércio global, viram vias cheias de destroços e fumaça. A rede de trens de alta velocidade, dependente de eletricidade e controle central, é derrubada. Explosões ao nível do solo em alvos militares criam nuvens radioativas que se espalham por regiões agrícolas. Nenhum sistema de defesa resolve a matemática intratável de uma guerra nuclear total, que sempre favorece o atacante. Construir e lançar 300 ogivas nucleares custa muito menos do que construir os sistemas necessários para parar 300 ogivas. A China construiu uma das redes de defesa antimísseis mais sofisticadas da Terra, com satélites de alerta precoce, radares de matriz em fase e alguns dos interceptores mais avançados que existem, e ainda assim não é suficiente. Nunca seria suficiente. Não, as defesas de nenhum país são suficientes, nem Estados Unidos, Rússia ou China, só a dissuasão funciona. Aliás, lembra dos 2 submarinos que mencionamos ainda à espreita no Pacífico? Eles continuam operacionais e armados, tendo acabado de ver sua civilização ser destruída em poucos dias após o ataque à China. Submarinistas nesses navios ouvem sobre milhões de sobreviventes que não morrem de radiação ou fome. Confrontando o novo horror do colapso total da sociedade, eles ouvem falar dos 200 milhões de deslocados sem ter para onde ir. Terras agrícolas estão contaminadas e o pouco alimento disponível não pode ser distribuído. E nos meses seguintes, mais 50 a 70 milhões de civis chineses morrerão devido a ferimentos, fome e doenças. Esses mesmos submarinistas lideram a resposta da China. Eles lançam tudo o que tem contra cidades americanas, o que equivale a 24 mísseis nucleares JL-3, cada um com até 3 ogivas. Alguns especialistas afirmam que cada míssil pode levar até 5 ogivas, mesmo que só 20 das 100 a 150 ogivas consigam atravessar as defesas americanas. Isso é mais do que suficiente para matar dezenas de milhões de americanos e paralisar a economia dos Estados Unidos. Durante décadas, Nova York, Los Angeles, Washington, D.C., Chicago e Houston, cada uma se torna uma fornalha nuclear. A vitória sobre a China, de repente, parece muito menos vitoriosa quando cidades americanas também são transformadas em pilhas de vidro e cinzas. Mas ficaria ainda pior. Fuligem e detritos na atmosfera bloqueariam a luz solar no hemisfério norte. As temperaturas globais cairiam rapidamente, colapsando estações de cultivo e causando fracasso nas colheitas em todo o mundo. A economia global, já abalada pelos ataques à China e ao Zipazeawa, agora se desintegra completamente. Modelos sugerem que pelo menos mais 2 bilhões de pessoas morreriam no mundo todo devido à fome causada pelo inverno nuclear. Então, a China pode se defender contra um ataque nuclear, contra um ataque limitado, talvez contra um ataque em grande escala? Não, mas ninguém pode. No final, até mesmo o vencedor de um cenário desses invariavelmente perde. Agora, confira como os Imosewara responderiam se a China invadisse Taiwan ou clique neste vídeo aqui.